A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia. Creio que já foi lido, mas quero te convidar mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler o versículo de número 20, 21 e 22. E o 23 também. João 17, do 20 ao 23, vai nos dizer assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, continua falando conosco. Eu te louvo, Senhor, porque a tua voz já foi ecoada neste lugar. A tua doce voz, que como um pai, ao mesmo tempo que acalenta, carinha, nos dá direcionamento, nos corrige. E eu te louvo, Senhor, tu não vai começar a falar não, Senhor. O Senhor tem tido liberdade de falar. Eu creio, Senhor, que enquanto a tua palavra vai sendo ministrada, meu Deus, vidas estão sendo curadas, restauradas, libertas, grilhões estão sendo quebrados. E como a tua palavra tem uma dimensão de alcance que nós como seres humanos não temos noção, eu creio que enquanto estamos aqui sendo ministrados por ti, a nossa casa, a nossa família também está sendo alcançada pelo efeito da tua palavra. Continua, Pai, falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E se você puder, se assenta glorificando a Deus. Eu quero louvar a Deus por esse imenso, glorioso privilégio de estar num encontro tão lindo, numa reunião tão linda como esta. Que Deus continue abençoando esta igreja, este ministério. Quero agradecer a Deus, ao pastor André, pastor presidente, por me permitir que as irmãs me convidassem para estar aqui nesta tribuna, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, da irmã Daniele. Que Deus guarde a família. Que Deus cubra este ministério com o sangue dele. Todo vento de destruição, de rebelião, está repreendido em nome de Jesus. Desejo do meu coração e a palavra, em nome de Jesus que eu libero, que haja paz neste campo, até o arrebatamento da igreja. Esse encontro tão lindo, tão assim, preparado com tanto zelo, carinho, só o céu para recompensar. Presente que foi deixado lá, minha camiseta, obrigado, Deus abençoe. A missionária Kelly, que ministrou antes, falou assim: gente, eu não me ajeito muito com camiseta não, mas aí é bom, é a diferença da unidade, uma vai se completando a outra, né? Aleluia. Deus continue abençoando você, irmã, que fez todo esse esforço, né? Creio que tem líderes aqui que fez um esforço imenso para trazer a sua caravana. Que o céu recompense a cada um das nossas irmãs. Irmãs, como a irmã disse, eu sou do interior do estado do Rio, mas por um motivo familiar, minha filha passou por uma prova, um concurso,
e uma dificuldade de cuidar da minha netinha, o genro trabalhar, meu esposo aposentado, não estava dirigindo igreja, congregação, nós estávamos calados na sede. E aí, então, Deus preparou, estamos ali no Paraná, servindo a Jesus. Meu pastor chama Abner e irmã Rosimeire. E estamos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor. Não sei se os meninos, eles sabem hinos antigos, e eles saíram, foram lanchar. Estão aqui. As meninas. É um tom de menor, eu não sei se é lá menor. Vê para mim, menor. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse. Quando a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Se puder, coloca a letra para nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos fez unidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós ensaiamos. Se puder, tira um tom acima. É porque minha voz já está cansada, eu fico com medo de pegar tom alto, porque agora nós ensaiamos, nós vamos cantar agora, e quando nós cantarmos, que nós vamos militar, e mesmo que a treva se levante para separar nós, você vai agarrar na mão dessa irmã, dessa amiga, e vai dizer: o diabo não vai separar ninguém, porque a igreja do arrebatamento, ela é uma unidade. Coloca a letra para nós. Eu sei que foi pago um alto preço, foi caro demais, para que contigo eu fosse um só. Quando Jesus, sabem quem ele estava pensando no Calvário? Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via por seu sangue. Sabe como? Lutando bom, lado a lado, lado a lado, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E
na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Está disposta? Sermos um só. E por mais que as trevas e nos tentem ser, pega na mão da amiga, pega. Unir, levanta a mão dela assim, ó. Olha que lindo. E por mais que as trevas, oh glória, o céu está vendo isso aqui, o céu está contemplando isso aqui. Unidos iremos. Dá para você dar um glória? Dá para você dar mais um glória a Ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Esses dois primeiros versículos que eu li, na Bíblia, a versão viva, ela vai registrar assim, a tradução da Bíblia viva: não estou orando somente por estes, mas também por todos os que terão fé em mim no futuro, por causa do testemunho destes. E aí vem, minha oração por todos eles é que sejam de um coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Esse tema, até que todos sejam um, é a oração sacerdotal registrada aqui no Evangelho de João. Jesus está momentos finais, dando os últimos ensinamentos para aqueles que Ele escolheu para caminhar com Ele, treinar eles, para dar continuidade na obra terrena que Ele iniciou. Jesus está indo para o clímax do seu ministério, da sua obra, da sua missão. Ele já está sentindo o peso do sofrimento que se aproxima. E nesse momento, Jesus vai fazer uma intercessão, e o que me chama a atenção é que neste versículo ele está orando ao Pai, e ele não diz assim: peço ao Senhor, ao Pai, porque eles serão. Ele não dá uma afirmativa que serão. Não, ele não iludiu, mas ele pede que eles sejam, ao mesmo tempo, uma ação contínua. Dá-nos um entendimento que vai começar e vai aumentar e vai continuar até que vai alcançar o propósito. Quando a unidade, há propósito, mas quando não há unidade, por consequência, o alvo do propósito não é alcançado. E quando não há unidade, há o antônimo, ao contrário da unidade, a adversidade, a separação. E um dos antônimos, uma palavra que é ao contrário da unidade, é a discórdia. E a discórdia é uma mãe que gera muitos bebês, e saudáveis, os bebês que criam forças. E eu comecei a meditar na gestação da discórdia. A discórdia, tendo como parâmetro Gálatas capítulo 5, falando das obras da carne, ela gera e dá à luz a insatisfação. Hoje em dia,
Nós vivemos um evangelho, eu não sei se eu posso dizer isso, porque o evangelho de Cristo é puro. A gente não pode falar que a igreja está deturpada, não. A igreja do arrebatamento está deturpada, não. Ela está pura, ela está com as vestes alvas, ela está esperando o arrebatamento. Que às vezes a gente num bojão, a gente quer generalizar, não. A igreja de Cristo, a lavada, ela está intacta, ela está guardada por Ele. Mas no meio, assim como o povo de Israel quando saiu do Egito, e a Bíblia diz que veio um vulgo no meio da igreja, já há um filhote da discórdia que hoje pegou um adágio de insatisfação. E a gente precisa ter cuidado. Se nós não estamos concordando com as ideias, ou se nós estamos no meio do rebanho com espírito de insatisfação. Porque o espírito da insatisfação vai levando muita gente a não congregar, os desengrejados, porque não tem igreja para ele que presta, não tem pastor que presta, não tem esposo de pastor que presta, não tem louvor que presta, não tem culto que presta, tudo ele acha defeito, tudo ele encontra defeito. É o filhote da discórdia. Esses não estão convidados para ir para o arrebatamento. Um outro filhote da discórdia é a inimizade, que aí impede de haver a unidade. Um outro filhote da discórdia é a insubmissão. Porque para ter unidade, às vezes eu até não concordo, eu às vezes não me sinto à vontade, mas como eu sou submissa a quem Deus levantou para trazer o rebanho em unidade, eu mortifico o que está aqui dentro e quer fazer eu vomitar pela língua, e eu entro debaixo de uma bênção. Glória. Porque eu vou dizer uma coisa, se fosse para anjo liderar a igreja, Deus tinha mandado já anjo, serafim, Gabriel, nomeado anjo lá. Mas por enquanto, ele, para manter a unidade da igreja, ele ainda usa Pedro, ele ainda usa João, ele ainda levanta Paulo, ele ainda dá a graça dele sobre homens que lidera o rebanho, que às vezes usa cajado para colocar alguma ovelhinha que não quer entrar debaixo da unidade, e às vezes para trazê-la para a unidade tem que quebrar a perna dela, tem que dar uma cacetada nela, dói, machuca, mas é preferível estar no rebanho do que comido de leão. Aleluia, aleluia. Cabrito não consegue ficar em unidade com ovelha. Falei, pronto. Lobo até pode colocar mantinho de ovelha, mas vai ter uma hora que ele vai se manifestar. Vai. Não dá para entrar no rebanho, não dá para entrar no redil, porque na porta do redil sempre tem um pastor, e o pastor que é pastor, o lobinho, ele pode até estar com a capa, mas ele sente o cheiro, ele para na porta do redil. Os redis no tempo da Bíblia, muitas vezes eram feitos dentro de caverna, às vezes eram feitos com muros, no cima dos muros de pedra era colocado espinho, para que os animais, os lobinhos não atravessassem, mas a porta do redil era o pastor. E cada ovelha que estava vindo de alimentar, de caminhar com ele, tinha que passar por ele. Ai, mano, aleluia. Um outro filhote da discórdia, que é o oposto da unidade,
é o distanciamento. Um dia, eu lendo um devocional, eu li de um pastor um obreiro, um irmão, tão abençoado. Começou a faltar culto, começou a faltar culto, começou a faltar culto. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Pastor tinha que fazer assim, pastor tinha que fazer assado. O pastor está ouvindo os comentários. Aí, estou tremendo porque vim depois da irmã Kelly, né? Mas Jesus vai dar graça. Aí o pastor foi visitá-lo. Local de inverno. Talvez aqui vocês não conheçam isso, mas já visitei muitas casas que tem lareira. E aquele dia era um dia de inverno, muito frio. Naquele local estava nevando. Quando o pastor entra, a lareira está acesa. E ele foi cumprimentado, meio ríspido para aquele irmão. Ele entrou, não falou nada. Havia um sofá de frente com a lareira. Ele sentou, o irmão sentou do lado. E o irmão estava pronto para despejar um monte, um bocado. E o pastor, ele serviu uma caneca de chá. E o pastor foi bebericando aquele chá e olhando para a lareira. E o irmão doido para o pastor falar pelo menos uma coisinha, que ele ia abrir a cartilha e falou: eu vou botar ele no lugar. O pastor calado, chazinho e olhando para a lareira. De repente, um carvãozinho, ele ficou um pouco longe da chama. O pastor está calado. De repente, o pastor levantou e pegou aquele carvãozinho e empurrou assim, porque tem um aparelho, né, para mexer. E foi, empurrou, o carvão acendeu. O pastor cumprimentou o irmão e falou: já estou indo. O irmão já estava em lágrimas. Ele deixou o recado. À medida que você vai se afastando, porque você começa a encontrar defeitos, você começa a encontrar tanta coisa. Não é a unidade da igreja que é prejudicada, é a tua vida espiritual. Irmãos, irmã, se você parar de congregar, se você porque ficou aborrecida, parar de cantar, se você ficou chateada, parou de tocar, não vai, irmão, a obra de Deus continua, tá? A obra de Deus não vai parar, a caravana não vai parar para atender as suas pirraças. Eu estou pregando para um congresso de irmã, e você me desculpa, eu tenho certeza que líder vai congregar, vai concordar comigo, que tem irmã, que misericórdia. Você só não larga para trás, porque Jesus fala: se você largar, eu vou fazer você voltar lá. Então, mas dá vontade de largar para lá. Porque hoje gente embirrada, empacada, vai entrar no céu mesmo é pela graça, porque lá nós vamos entrar pela graça mesmo. Mas vai ser daqueles que vai ser como passado pelo fogo, porque é tudo embirra. Agora eu vou te contar uma experiência para você parar de embirrar, hein? Meu esposo dirigindo uma congregação, tinha um obreiro, meu Deus, pau para toda a obra. Aquele irmão ia com nós para o ar livre, aquele irmão ia para a visita, meu esposo chamava ele para poder arrumar, ele estava lá. Aí a esposa desce. E aí eu chamei um dia, minha esposa falou: amor, conversei. Ai, mãe, eu não concordo com essas irmãs. Essas irmãs aqui é muito falsa. Falei: filha, a gente faz o quê? A gente sente e adora. Ai, Manete, vou ver. Aí quando dá um dia, as irmãs falam: irmã, vai lá com o pastor visitar, porque não sei o que azedou agora. Vai eu de novo. Aí conversamos, aí eu falei com meu esposo. Falei assim: amor, pelo amor de Deus, a gente já luta tanto na obra de Deus, eu tenho que ir para a sede, eu tenho que pregar, eu tenho criança para cuidar, eu não vou ficar perdendo tempo de fazer visita assim não. Ele falou: amor, vamos ter paciência. Eu falei: não, deixa Jesus ter paciência, porque eu não estou aguentando não. Jesus já deu oportunidade. Aí quando vai um dia, as irmãs: irmã missionária, vai lá, porque o negócio lá está feio.
Ela caiu doente. Aí eu fui lá de novo. Cheguei lá, diabetes tinha subido. Eu falei, minha amada, aproveita o tempo. Larga essa diferença para lá. Vamos servir a Deus. Vamos adorar o Senhor. É mesmo, né, mãe Nete? Eu vejo as pessoas falar cada coisa da senhora. A senhora levanta, canta. Eu falei, minha filha, mas é o quê? Quem me salvou foi Jesus. Irmã, eu vim conversando com o esposo da irmã. Nós estávamos esperando as outras companheiras sair. E ele conversando, eu falei, irmão, servir Jesus para mim já não é nem mais assim compromisso. Irmão, é questão de gratidão. Irmã, é como a missionária que pregou aqui antes já falou. Irmã, olha, por mais que nós servimos a Jesus, a gente não chega nem aos pés do que Ele já tem feito por nós. Trocamos de congregação. Meu esposo foi dirigir outra igreja. Quando dá um dia, estou eu na reunião de obreiros. Aí eu olhei o irmão com uma menina nova. Falei, está repreendido? Será que não aguentou? Irmã, a gente é convertida, mas a nossa curiosidade, nós temos que cravar ela na cruz todo dia. Aí eu olhei assim por cima. Eu vi umas irmãs da congregação. Aí eu vim chegando, eu falei, ô Fia, Pai do Senhor, na internet. Ô Fia, o que aconteceu com o irmão? Ela falou, só não sabe? Falei, ai. Ela falou, irmã Ninete, depois daquelas visitas, vocês foram embora, ela caiu mais doente, ela foi para o CTI. No CTI, chorando, nós fomos visitar. E ela disse, Jesus, se tu me der uma última oportunidade, eu saio daqui, eu vou fazer a obra com meu marido. Só que Jesus não deu. Aí já casou com a novinha. Eu falei, está repreendido. Está repreendido, não, irmã, entra no rebanho, vai. Tem umas que elas são me azeda, outras elas dão trabalho, mas irmã, nós estamos no meio do rebanho, nós temos que viver. Nós temos que viver para adorar a Deus. Para com essa pirraça, para com esse emburramento. É unidade, irmã, você não vai encontrar alguém igual você, não. Jesus fez nós e largou e jogou a fome fora. Eu tenho uns probleminha, eu tenho os espinhozinhos, mas nós cantamos que é na força do Espírito. Aleluia! É na força do Espírito. Ele já intercedeu para que pelo Espírito você e eu tenhamos graça para largar as indiferenças, e o nosso alvo é o céu, igreja. O alvo é o céu. Irmãos, imagina Pedro, Tiago, João, os discípulos dentro daquele barco. Um dia inteiro eles tinham andado, trabalhado com Jesus, Jesus curando, Jesus pregando. Quando chega no fim da tarde, entra para dentro do barco. Não, Jesus, não quer, não entra para dentro do barco. E Jesus subiu para orar. Aí no meio lá do lago da Galileia, o vento começa a soprar. Irmão, você já pensou? Se Pedro fala, não, nós vamos remar para cá. O João, não, nós vamos remar para cá. O outro, o Tomé, não, nós vamos voltar. O outro, não, nós vamos seguir. Irmão, já está tempestade, já está vento. O barco está em vai e não vira, vira não vai. E cada um remando para um lado. Irmã, nós somos uma igreja. Se cada um de nós quiser remar para um lado, se as irmãs deste campo, cada uma quiser fazer da sua cabeça, não vão chegar em lugar nenhum. É isso que está acontecendo com muitos na obra de Deus. A ordem vem sobre um líder, não, mas eu vou ramar para cá. Mas o líder, mas não, mas eu vou fazer para cá. Irmã, você que vai morrer, vai todo mundo afundar. É melhor nós obedecermos a direção e estar numa unidade e chegar do outro lado. É o que em muitos lugares não estou entendendo, não estão compreendendo. Irmãos, eu fico
fico assim pensativa. Às vezes a gente viaja para alguns lugares. Eu tive a oportunidade de ir na Zona da Mata, aquele pastor chorando, precisando de obreiro. Ele foi evangelizar num lugar que nunca crente tinha, aqui no Brasil, irmão. Ninguém tinha ido. Aí quando ele bateu, disse que uma senhorinha olhou, falou: gente, mas os Bíblias é de verdade? Vocês são de verdade mesmo? Irmão, não. Esse povo da insatisfação, da discórdia, eles não querem abrir igreja lá. Eles querem abrir aonde um pastor sério, um pastor que está lutando para servir a Deus, ele quer abrir perto. Por que não vai abrir lá? Lá no meio do mato, lá no meio do deserto, aonde não conhece nem os Bíblias. Não. Quer abrir o trabalho para trazer divisão. Eu vou te dizer uma igreja, vou te dizer uma coisa: nós não estamos precisando de abrir mais ministério, não. Nós estamos precisando de juntar os nossos caquinhos e nos unir para pregar o Evangelho, porque é o propósito de João, é o propósito da oração de Jesus. Não, estou insatisfeito, eu vou abrir uma congregação do lado da congregação. Vai lá para o meio do mato. Aleluia. Vai lá no meio dos índios. Vai lá. Mas não. Parece que eles rasgam essa página da Bíblia e não conseguem entender o que Jesus está conversando com o Pai a respeito daqueles que estão visivelmente diante dele e por nós que viríamos pela pregação desses que pregaram a nós. Unidade, eu oro para que eles tenham um coração e um mesmo pensamento. Vou falar primeiro sobre o pensamento. Unidade de propósito. Qual foi o propósito do céu em enviar Jesus? Qual foi o propósito registrado quando diz que ele abriu mão da sua glória? O propósito era um só: nos religar ao trono da glória. Quando lá no Éden o caminho foi quebrado, foi interrompido pelo pecado. O propósito da cruz não é promover individualidade. O propósito da cruz é promover a salvação que nos dá acesso à vida eterna com Deus. Quando Jesus está expulsando os demônios, está curando as pessoas, está dando ensinamentos do reino dos céus, alguém fala: olha, ele está expulsando os espíritos malignos. Os escribas, quem eram os escribas? Eram aqueles que eles replicavam as escrituras, copiavam novamente. Eram aqueles que diziam que tinham tanto temor, que quando chegava na hora de reescrever e estava lá o nome de Deus, eles se trocavam, eles limpavam a caneta para escrever o nome de Deus. Mas eles, vai dizer: ele está expulsando o demônio pelo Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dizer: se eu expulso por ele, a casa dividida não tem como se manter. Marcos 3:24 vai dizer assim, um reino dividido entre si mesmo cairá, uma casa cheia de luta e divisão destrói a si mesmo. Quem é Beelzebu? Beelzebu é um derivado, vem da origem da palavra, do nome Baal-zebu, senhor das moscas. Zebu, alguém opta que é o senhor da casa.
Eles estão levantando uma falsidade contra Jesus, dizendo que ele tinha espírito de demônios. E quando eu li essa tradução, que Baal-zebu, na conotação mística, diabólica, é o senhor das moscas, eu entendi que quando o Senhor Jesus está orando para que sejamos um, eu vou entender que nessa palavra vai encaixar quando Davi, no Salmo 23, ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Irmão, o que tem isso a ver com unidade? É porque Davi era pastor, e ele sabia que a ovelha, ela era alvo de moscas, de mosquitos, que soltavam larvas, e eles procuravam a região, talvez você já ouviu muito pregar sobre isso, mucosa da ovelha, essa região da narina. Eles depositavam, um pouquinho que eles pousavam, depositavam o seu óvulo, que rapidamente virava larva, que entrava pelas narinas da ovelha e gerava uma dor de cabeça alucinante na ovelha. Diz os historiadores, os pesquisadores, quem cuida de ovelha, que a dor de cabeça é tão terrível que o animal bate com a cabeça, e se o pastor não socorrer, bate até rachar o crânio. Então o que o pastor de ovelhas fazia? Ele pegava as suas ovelhas, esse óleo ele tinha uma mistura, e ele bisuntava a cabeça da ovelha, porque as moscas de longe não suportavam o cheiro desta mistura de óleo na cabecinha da ovelha. Eu entendo, quando Jesus está orando para nós termos unidade, e aí vem Davi dizendo: unge a minha cabeça com óleo, porque ovelha que tem cabeça ungida, a mosca da inveja, a mosca da murmuração, a mosca de comentários que quer nos tirar do propósito da unidade, ela nem chega no rebanho. É visível, rebanho, que pastores bisuntam a cabeça com óleo. Aleluia. E dizia que o óleo não tem cheiro muito bom, não. Ele não tem cheiro muito agradável, não. Aleluia, aleluia. Sabem que momento que o azeite é bisuntado na nossa cabeça? São cultos de ensinos. Aleluia, 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 aleluia. Em muitos lugares, com medo de perder ovelhas, há muitos líderes, me desculpe, pastor, não está querendo mais bisuntar não, mas vai ver o rebanho dele, está todo destroçado, está todo enfermo, mas líder que ainda respeita a autoridade de Deus na vida dele, não importa, não quer suportar o cheiro do azeite, vai para rebanho bagunçado, mas rebanho que suporta ser bisuntado de azeite, aguenta, tem unidade, as moscas não chegam não, as moscas não chegam não. O espírito da murmuração, o espírito da carnalidade, o espírito da divisão, o espírito da rebelião, ele bate em retirada pela graça do Senhor. Bisuntada na cabeça das ovelhas, bisuntada, recebe então azeite na tua cabeça. Azeite, azeite, azeite do céu. É Ele que nos faz
Se você veio para esta grande conferência e a sua mente está misturada, a sua mente está conturbada pelo que você tem visto e ouvido lá onde você congrega, na cidade onde você está. Filha, tem azeite do céu aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que se uma irmã que estivesse aí do seu lado se arrumasse para vir para a conferência e ela tivesse bisuntado de azeite, se aguentar ficar perto dela? Eu acho que não. Azeite, o cheiro é gostoso para comida, mas num ambiente desse não combina, né, irmã? Você ia abraçar uma irmã, se olhar para a cara dela, está toda bisuntada de azeite? Não combina, né? Pois é, irmã, para entrar no céu tem coisas que não combinam com aqui da terra. Aleluia, aleluia. Não combina, não combina, não combina, não combina. Não queira colocar a palavra de Deus e encaixar ela nos moldes daqui da terra, porque não encaixa, não vai dar certo, não vai, não vai, não vai. Ele mesmo vai dizer: eu tirei vocês do mundo, é por isso que eles não te suportam, é por isso que eles te odeiam. Eles odiaram a mim, vai odiar vocês. Então, irmã, para nós vivemos até que todos sejam um. Não dá para viver de acordo com o mundo, não dá, não encaixa, não cabe. Quando há unidade de pensamento, não há espírito de competitividade. Há propósito de crescimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu disse para o Senhor há poucos dias, chorando, eu disse: Senhor, altar não é lugar para competir. Altar não é lugar para aparência, é lugar de entrega. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós estamos no mesmo propósito, em unidade, por que que Jesus pediu ao Pai: Pai, eu peço que eles sejam um? Por quê? Para que o mundo, quando ver essa unidade neles, creia que o Senhor me enviou. Agora, irmão, vamos olhar os dias que nós estamos vivendo. Será que esse povo está realmente promovendo que o mundo creia que Jesus foi enviado para salvar nós? Porque, irmãos, quem leva os problemas que acontecem dentro da igreja para esses abutres da internet, que ganham dinheiro com likes, com visualizações de coisas que acontecem no meio evangélico, é quem está no meio evangélico. É muitas vezes quem está dentro de uma igreja com problema, vai cantar na outra igreja e nas mesas de lanche, vomita tudo que está errado na igreja que ele congrega. É gente que está dentro das reuniões, filmando escondido, e ganha dinheiro para entregar para esses abutres, que em vez de promover a pregação do evangelho, vem trazendo escândalo. E é uma tristeza que muitas vezes crente, que podia estar orando, podia estar clamando, podia estar buscando ao Senhor, está na internet se contaminando com comentários que às vezes você não sabe se é verdadeiro. Não está promovendo a unidade da igreja. Há poucos dias
Eu ia para uma viagem e eu sabia que aquele lugar estava com problema. E na ida, eu estava no momento de oração antes de viajar. O Senhor falou comigo assim: a gente tem que falar dos nossos próprios erros. Em oração o Senhor falou comigo: na mesa, não toque no nome da fulana. Eu, sim, Senhor. Mas quando eu cheguei na reunião, quando eu cheguei na hora dos jantares, dos cafés, estava todo mundo tão ferido, eu esqueci da ordem. E eu participei do comentário. Vim embora, despedi, passei na casa da minha tia, era caminho. Essa tia hoje está com 82 anos. E de repente eu tomando um café, o meu primo, servo de Deus, do nada, ele começou a conversar comigo. Ele falou: prima, eu tive um sonho. Mas antes, prima, do sonho, eu havia passado na entrada do condomínio, o guarda é crente, e eu conversei com ele 1 hora. Esses problemas que está acontecendo, prima, esses escândalos em liderança. Prima, eu não falei mentira. Nós só conversamos, falando verdade do que estava acontecendo. Também não blasfemei, não falei mal de... mas nós conversamos. E eu fiquei quase 2 horas. De noite eu tive um sonho, prima. Eu tive um sonho que eu estava num lugar, uma casa muito bonita, e eu estava pleiteando para comprar aquela casa. Muito bonita. Mas tinha várias pessoas visitando aquela casa. Prima, na varanda principal tinha uma privada. E no sonho, prima, eu comecei a fazer meus excrementos sem me importar com quem estava perto. E eu estava nem aí, totalmente descomposto. Levantei. Prima, quando eu acordei de madrugada, eu estava com vergonha de mim. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, Jesus tem misericórdia de mim. Coisa horrível, meu Deus, como assim, Jesus, que sonho é esse? Eu fui orar. Prima, quando eu fui orar, irmãos, naquela hora eu fiquei com medo de Jesus acabar comigo ali naquela sala, naquela cozinha da minha tia. Ele falou para mim assim: prima, quando eu comecei a orar, falei: Jesus, o que é isso? Ele falou: então, quando você participa de uma conversa, como você ficou 2 horas conversando com aquele irmão, você não falou mentira não, mas você pegou o excremento da igreja e colocou em praça pública. Quando vocês se assentam em reuniões, e em vez de falar do meu nome, do evangelho, do que eu estou fazendo, e vocês colocam em mesa posta aquilo de errado que está acontecendo, é a mesma coisa, como se vocês fizessem excremento em praça pública. Naquela hora o Espírito Santo falou: eu falei para você ir lá e não tocar no nome dela. Eu falei: para, primo, para, primo, eu preciso de oração, eu preciso de clamor. A igreja, a unidade da igreja está sendo atacada, mas Deus ainda tem os seus remanescentes, que em vez de comentar, em vez de levantar comentário, em vez de abrir a boca, está indo para o joelho. Olha, e Deus está ouvindo o clamor desta gente na madrugada. São pastores que estão gemendo, são famílias de líderes que estão sofrendo, e Deus me traz aqui nesse encontro para dizer: a balança justa de Deus está chegando. Levante a tua mão e adora Ele. Eu sei que não é uma pregação para entregar isso, entregar aquilo, mas é uma pregação que mexeu comigo primeiro. Deus está vindo com a balança dele, porque os pastores não têm como impedir. Ele não tem como bloquear tua rede social, mas o céu tem. O céu tem, o céu tem, o céu tem. Deus vai agir. Está difícil para dar glória, né? Está difícil para dar glória, mas dar glória assim mesmo para ninguém saber que é com você que Deus está falando.
com você que vai lá com o dedinho dar like, com você que vai lá dar curtida, em vez de você ir para o ciclo de oração, em vez de você sentar nos cultos de doutrina, em vez de você tirar 1 hora, 2 horas de oração, está se perdendo em comentários que você não sabe se é verdade. Ai, há um peso de Deus sobre a igreja do arrebatamento. Aleluia. Eu quero que ele seja um em pensamento, porque quando o mundo olhar, vai acreditar. Realmente ele veio para nos salvar. Realmente ele veio para nos salvar. A unidade da igreja é para isso, irmãos. Até que sejam um, para que eles reconheçam, está aqui, ó, para que todos sejam um como tu és em mim, para que o mundo conheça, versículo 23, que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles. Irmãos, às vezes a gente quer que as coisas mudem globalmente. Vamos começar a mudança por nós, por mim, por você. Eu já contei essa experiência em alguns lugares. Terminei de dirigir o círculo de oração. Quando terminei de dirigir o círculo de oração, cantei o corinho para encerrar. Me bateu um desejo no coração. As minhas 2 filhas não estavam em casa, estavam morando já em Curitiba. Eu terminei, o Espírito Santo falou comigo: convida ele para tomar café com você hoje. Passei na padaria, só estava eu e meu esposo. Arrumei a mesa. Eu tinha ganhado um joguinho americano. Não tinha para mim e meu esposo, mas tinha um. Eu tinha ganhado uma xícara, ela é tão bonita que eu não tenho coragem de usar ela. Ela é pesada. E aí a minha mesa cabeceira, quando eu coloquei o joguinho americano, redondinho, coloquei a xícara, meu esposo estava assim lavando algumas coisas para colocar na mesa. Ele falou assim: ele vai tomar café com nós? Eu falei: vai. Aí ele então falou: não, então peraí. Ele puxou a cadeira, falou: senta, Jesus. Aí eu sentei aqui, meu esposo sentou aqui, começamos a tomar café. Eu confesso para os irmãos, foi o café mais difícil que eu tomei na minha vida. Porque eu estava tomando café, aí me dava vontade de falar com ele sobre o que estava acontecendo. Aí eu falei: não posso, ele está na mesa. Eu me dei vontade de reclamar com meu marido, porque tinha vindo para ele uma cota de dinheiro e nós não tinha congregação. Eu não posso, ele está na mesa. Caiu um temor sobre eu e meu esposo. Convida ele para sentar nas tuas mesas. Unidade não é somente essa reunião vai acabar, mas a unidade não, e é na unidade que a trombeta vai tocar. Aonde estiver um da unidade, vai ser atraído a ele no arrebatamento, nas nuvens, para adorarmos a ele em glória. O propósito é quando o mundo olha para aquela igreja que vive o propósito da unidade, um só pensamento, as brechas fechadas, o pecador ele é atraído, o pecador ele sente segurança, ele crê na palavra que você prega, porque você vive aquilo que você está pregando. Unidade de sentimento. E termina, já vou terminar. Falta 3 minutos para terminar meu horário. Oh meu Deus, obrigado, pastor. Unidade de sentimento. Sentimento, irmão. É eu sentir a tua dor. Eu não ter coragem de profanar o teu nome, porque eu coloco-me no teu lugar. E se fosse eu? Aleluia, aleluia.
E se fosse a minha filha que estivessem falando dela, o que eu estou comentando, Jesus diz: Pai, eu peço que eles tenham um só coração. Aleluia. Sabe o que é um só coração, irmã? É que a gente não faz pedido de oração fofoca, porque não precisa nem de eu te contar o problema. A hora que você dobra o teu joelho na madrugada, o Espírito Santo, você está tão conectada, você está tão entrelaçada na unidade, que você bate o joelho, Jesus traz o nome da Maria. Em vez de você orar por você, você começa a clamar pela Maria, você começa a interceder. Não precisa contar o problema, a unidade, a gente começa a sentir a dor um do outro. Aleluia! Agora, eu já estou indo para o encerramento. Preste atenção numa coisa. Os capítulos 14 de João em diante, até o capítulo 17 de João, ele não tem nos outros evangelhos. Eu vou ser mais precisa. A partir do capítulo 13, versículo 31 em diante, e eu quero crer que a cronologia de João, Evangelho de João, está nos passos certinhos finais de Jesus. Você vai prestar atenção que versículos anteriores do capítulo 13, versículos anteriores ao 31, Judas está na mesa. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele termina de lavar os pés, ele começa a dizer: um de vocês vai me trair. Mas quem? Dá a entender que o discípulo amado João, dá a entender. Ele deita a cabeça. Aí o Pedro pergunta para ele, como assim? Quem é que vai trair? Ele fala: aquele que eu pegar o bocado. Em outras traduções vai dizer assim: eu molhar no caldo e dar a ele, esse é o que vai me trair. Irmãos, tem pessoas que Deus dá a oportunidade. Eu li um livro, e esse livro tem uma frase muito séria. Ele diz assim: Judas beijou a porta do céu e conseguiu cair no inferno. Aí você chega no capítulo 13, versículo 31, que é os versículos até a oração sacerdotal do capítulo 17, que não tem nos outros evangelhos. Mas aí, quando Jesus dá o bocado, ele olha para ele e fala: vai, faz o que você tem que fazer. Está escrito: Satanás entrou no Judas, entrou nele. E aí tem o versículo 31 do capítulo 13. Tendo ele, Judas, pois saído, disse Jesus. Aí ele começa. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Essas instruções, a oração da unidade não foi feita com o traidor na mesa. Por isso que eu disse no início da mensagem: uma hora ou outra, o bode se manifesta, o lobo se manifesta. Depois que o espírito da traição foi materializado em quem deu legalidade, Jesus começa então a dar as últimas instruções. Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Jesus no capítulo 16 vai falar sobre o Espírito Santo. Eu venho dizer para esta igreja do arrebatamento: os Judas não participarão, não é porque não querem, é porque teve oportunidade, mas preferiu não fechar as portas da legalidade. Os Judas serão manifestos para sair do meio, mas a unidade vai se manter. Eu libero uma palavra sobre a tua vida nesta conferência: até que seja quem está usando de falsidade na tua casa, quem está usando de traição no teu ministério,
ministério, quem está usando de traição no teu grupo, você não vai precisar expulsar, Deus vai arrancar. Não vai atrapalhar a unidade da igreja. Por um minuto, levante a tua mão e continue glorificando, porque Deus está arrancando Judas. Adore, 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 adore a Ele, adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Deus, nesta manhã, ai, 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 Deus está te dando oportunidade de conserto. Conserta-te. Conserta-te. Receba de Deus. E eu encerro agora. Jesus pediu que sejam um, porque quando eles foram um, eu e o Senhor e eles, eu, o Senhor e o Espírito, vai ser uma coisa só. Espírito Santo não combina com traição, Espírito Santo não combina com discórdia, mas aonde tem unidade, Ele desce, Ele chega, Ele toma casa, Ele batiza, Ele renova, Ele cura. A igreja em unidade tem a presença do Espírito Santo, a igreja em unidade tem a presença do Espírito Santo. E se você está em unidade, receba mais, receba mais, receba mais. Seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado em língua, receba dons espirituais, receba, recebe, 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 vai, vai, recebe, recebe. Amanhã de unidade, amanhã de unidade, amanhã de unidade, amanhã de unidade. É no Espírito, é no Espírito, é nessa unidade do Espírito. Seja renovado. Deixa o Espírito Santo tocar na tua língua. Deixa o Espírito Santo tocar nos teus lábios. Deixa Ele fazer uma limpeza na tua mente. Ele está ajeitando a noiva do arrebatamento. Esse tema veio para colocar nós na linha, eu também. Esse tema veio para ajeitar a gente para a linha. O arrebatamento está chegando. Quem não quiser entrar na unidade vai ficar para dar notícia. Ele arrebatou a igreja. Eu só quero adorar, porque estou aqui, ó. E se eu não tem situações que estão travadas, porque você precisa tomar um posicionamento. Deus já falou com você, Deus já te corrigiu, Deus te deu oportunidade e hoje Ele está te dando uma última oportunidade. Ele quer destravar o céu, mas depende de você. Aleluia! Pela última vez, pega na mão da sua companheira. A igreja pode ficar de pé, pastor. Dá pra gente fechar os corredores. Dá a mão a ela. Dá a mão a ela. Dá a mão a essa amiga. Dá a mão a esta irmã. Isso é um corpo só. Fecha os corredores aí. Na galeria, receba de Deus. o que eu deveria
só os instrumentos tocando, 1 minuto só. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Derrama azeite fresco na cabeça das ovelhas. Nós estamos dispostos, Espírito Santo. Nós estamos dispostos, Espírito Santo, a pagar o preço da unidade. Nós não seremos vencidos, derrotados pela discórdia, pela murmuração. Não, Jesus. Enquanto você está glorificando e pedindo Jesus para tirar as moscas, seja curada na alma. O que está te trazendo insatisfação é ferida mal curada. Seja curada agora. Seja renovada por Ele. Obrigado, pastor. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele